Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar os vasos sanguíneos. Esse estudo é denominado angiologia, porque o termo grego angios significa vaso. Dentro de angiologia, nós vamos estudar o coração, os vasos sanguíneos e também o sistema linfático, que está correlacionado com o sistema cardiovascular. A aula de hoje, então, será sobre vasos sanguíneos. Aqui na Nato 1, nós vamos estudar os vasos sanguíneos e o sistema linfático, porque na prática, nós já vimos várias artérias, veias e linfonodos. Então, nós precisamos entender qual a função dessas estruturas e a diferença entre elas, a importância do seu estudo. Na anatomia 2, nós vamos estudar o coração junto com as demais vísceras. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os vasos sanguíneos é a sua função e os diferentes tipos de vasos que existem. Bom, vamos pensar num ser unicelular. Essa única célula obtém do meio em que ela vive, por um processo de difusão simples através de sua membrana, os nutrientes e o oxigênio necessários à sua vida. À medida que os seres avançam na escala evolutiva, nós vamos tendo seres multicelulares, com um número cada vez maior de células. Imagina uma célula bem interna no corpo. Não é possível que ela realize troca com o meio externo do corpo, não é? Então, foi necessário surgir um sistema de canais para que esses nutrientes e oxigênios chegassem até as células mais profundas. Então, surgiu o sistema cardiovascular, tendo o sangue como um veículo para conduzir esses nutrientes e oxigênio. Bom, o coração vai bombear esse sangue por dentro dos vasos sanguíneos e esses vasos vão chegar até todas as células do corpo, ok? Existem artérias e veias, nós vamos falar a diferença entre esses tipos de vaso e as funções de cada um deles, e existem entre eles, entre artéria e veia, os capilares. Vamos observar que tanto artéria quanto veia são formadas por 3 camadas, são 3 túnicas. Nós temos a túnica íntima ou túnica interna, a túnica média e a túnica externa, tanto em artéria quanto em veia. Já os capilares são formados apenas por uma única camada de células. E esses capilares são os tipos de vasos que atingem as células, eles chegam até as células. E justamente por ter uma única camada de células, é que as trocas são possíveis. Então, as trocas entre o sangue e o tecido acontecem por meio dos capilares. Bom, vamos falar inicialmente sobre as diferenças da parede de artéria e veia. Isso é tema de histologia, mas vamos recordar aqui alguns aspectos bem importantes. Vamos observar primeiro uma artéria. Então, essa daqui é uma artéria, essa daqui é uma veia. Vamos falar sobre as 3 camadas da artéria. Então, na túnica íntima ou túnica interna, a artéria possui 3 lâminas. Uma lâmina endotelial, uma lâmina subendotelial e uma lâmina elástica interna. Na sua túnica média, as artérias possuem uma grande quantidade de fibras musculares lisas. Já que esse músculo é liso, o controle da sua contração é feita pelo sistema nervoso autônomo. Entremeadas nessas fibras musculares, nós temos fibras elásticas, ok? Na túnica externa, nós observamos 2 lâminas, uma lâmina elástica externa e a túnica adventícia, ok? Vamos ver agora sobre as túnicas de uma veia. Então, na túnica íntima da veia, nós observamos apenas a lâmina endotelial e a lâmina subendotelial. Não está presente na veia a lâmina elástica interna. Na túnica média, nós observamos uma espessura muito mais fina do que na artéria. Observem como a parede da artéria é mais espessa do que a parede da veia. A parede, ok? Por quê? Porque a túnica média de uma veia tem uma menor quantidade de fibras musculares lisas, comparado com a artéria. Além disso, ela é formada basicamente por fibras elásticas. Como eu falei, possui uma menor quantidade de fibras musculares. A túnica externa, por sua vez, é muito semelhante. Apresenta uma lâmina elástica externa e uma túnica adventícia. Bom, o que essas características geram no final das contas?
Macroscopicamente, a parede de uma artéria é muito mais espessa do que a parede de uma veia, né? Devido à maior quantidade de fibras musculares na parede da artéria. Então, na prática, a gente consegue ver isso. A artéria tem uma parede mais espessa, a cor dela é a cor do tecido. Já a veia tem uma parede muito fina, ela chega a ser transparente, ok? Além disso, devido à maior quantidade de fibras musculares presente na artéria, a artéria responde à ação do sistema nervoso autônomo, tá? De uma forma muito mais clara, vamos dizer assim, do que uma veia, tá? Bom, o que mais? Como nós temos aqui uma maior quantidade de fibras elásticas, porque a artéria possui uma lâmina elástica interna, enquanto a veia não possui, a parede de uma artéria é muito mais elástica do que a parede de uma veia. Por que a parede de uma artéria tem que ser mais elástica? Nós vamos falar agora, tá? Porque a pressão dentro da artéria é muito alta, muito alta. Nas artérias, o sangue acabou de sair do coração. Então, a pressão aqui dentro é alta. Agora, dentro das veias, a pressão é muito baixa, porque nós não temos um coração para mandar de volta o sangue, tá? Então, não sei se ficou muito claro isso, mas novamente, a pressão dentro da artéria é muito alta, porque o sangue acabou de ser bombeado do coração para dentro de artérias, e quando esse sangue vai voltar para o coração, ele volta por meio de veias. E nós não temos um segundo coração para mandar esse sangue de volta, tá? Então, a pressão dentro das veias é baixa, ok? Bom, então, aqui eu já estou comentando uma segunda característica. Artérias sempre saem do coração. Então, as artérias vão sair do coração. O sangue vai sair do coração por meio de artérias, ok? Por isso a pressão lá dentro é alta. Aí, à medida que essas artérias se afastam do coração, elas vão ramificando. Elas vão diminuindo o seu calibre, à medida que elas vão chegando nos tecidos. Então, vejam aqui, por exemplo, essa aqui é uma artéria de menor calibre do que essa. Aqui nessa imagem, o autor quis representar uma arteríola, que é uma artéria bem pequenininha, que antecede a rede capilar. Ok? Aqui são os capilares, então aqui acontecem as trocas entre o sangue, que está dentro do capilar, e o tecido, que está aqui de fora. Aí, esse sangue, então, chegou até os tecidos, aconteceu as trocas, e agora esse sangue vai voltar para o coração por meio de veias. Então, novamente, o sangue sai do coração por meio de artéria e volta ao coração por meio de veia. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Acontece o contrário aqui, olha. Veias de menor calibre, aqui, por exemplo, é uma vênula, vão se juntando para aumentar o seu calibre, né? Elas vão se tornando veias com calibre cada vez maior, ok? Bom, então nós vamos pensar assim, ó. Nós vamos comparar a artéria com uma árvore, tá? Então, tem um grande tronco aqui que vai ramificando, vai diminuindo o seu calibre. As veias, nós vamos pensar em rios. Rios menores se juntando para formar um rio maior, ok? Então, dessa forma, em artérias, nós temos ramos. E em veias, nós temos tributárias. Ficou claro? Bom, então, com essas diferenças, nós vamos fazer uma tabelinha mais à frente aqui para comparar artéria e veia, tá ok? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho dos ramos das artérias. Então, vamos tomar como exemplo essa artéria principal aqui. Vamos imaginar que essa artéria está descendo pelo antebraço, por exemplo, tá? Então, essa daqui é uma artéria principal, ela vai emitindo ao longo do seu trajeto vários ramos, tá? Esses ramos menores que saem ao longo do seu trajeto principal são chamados de ramos colaterais. Então, todos esses aqui, olha, esse daqui, todos esses aqui, ó, tá? Estes não. São ramos colaterais. Bom, estes ramos colaterais podem sair em diversos ângulos da artéria principal. Então, nós temos aqui, olha, um ramo colateral saindo em ângulo agudo, um
ramo colateral saindo em ângulo reto e um ramo colateral, esse daqui, olha, saindo em ângulo obtuso, tá? Lembrando que o sentido do fluxo aqui na artéria, ó, está descendo, tá bem? Neste tipo de ramo aqui, um ramo que tem ângulo obtuso, observe que o sangue que estava descendo vai voltar. Ele vai voltar por esse ramo aqui para uma área que de repente ficou sem irrigação, tá? Então, ele vai levar o sangue para essa área aqui. Bom, quando acontece isso, quando o ramo sai em ângulo obtuso, esse ramo é chamado de recorrente. Então, isso daqui é um ramo recorrente dessa artéria principal, ou até mesmo uma artéria recorrente, porque ela volta para irrigar alguma área que ficou ali para trás, ok? Bom, essa artéria principal vai chegar num ponto que ela vai acabar, observem, nesse ponto aqui, ela trifurcou, né? Ela se dividiu, olha, e aí ela acabou. Não dá para eu dizer que essa artéria principal é essa aqui, tá? Ela se dividiu de forma que ela acabou. Então, estes ramos aqui são chamados de ramos terminais. Tudo bem? Bom, aqui está o quadrinho que eu falei para vocês. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar essas diferenças, mas cada uma é devido a uma situação e implica em outra situação, tá? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o sangue sempre sai do coração por meio de uma artéria. Isso significa, olha, o sangue circula centrifugamente. Lembra de fugar? O sangue foge do coração por meio de uma artéria. Nas veias, o sangue vai voltar ao coração. Então, o sangue circula centripetamente, ou seja, em direção ao coração. Isso é uma característica extremamente importante. É o que vai resultar várias dessas outras características aqui, tá bem? Bom, se o sangue sai do coração por meio de uma artéria, a pressão dentro dessa artéria é alta. Por quê? Porque o sangue acabou de ser bombeado pelo coração. Agora, quando o sangue vai voltar ao coração, a pressão já está baixa. Então, imagina lá no pé. Então, o sangue saiu do coração, chegou até o pé, tá? Por uma artéria. Agora, esse sangue que está lá no pé tem que voltar para o coração por uma veia. Então, a pressão é muito baixa, ok? Então, é isso que está escrito aqui, ó, nesse quarto item aqui. Então, a pressão sanguínea é alta na artéria e baixa na veia. Muito bem. Bom, não é correto dizer, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, não é correto dizer que artérias sempre carregam sangue oxigenado e veias sempre carregam sangue hipoxigenado. Percebam que não tem essa diferença aqui, porque isso não é verdade. Isso acontece apenas na circulação sistêmica. Isso não acontece na circulação pulmonar. Nós vamos falar dos tipos de circulação mais para frente, tá ok? O que é correto dizer sempre é que nas artérias o sangue sai do coração e nas veias o sangue volta ao coração. Vamos dizer assim, as câmaras cardíacas, tá? Então, o sangue vai sair de uma câmara cardíaca por meio de uma artéria e vai voltar a outra câmara cardíaca por meio de uma veia. Bom, essa diferença aqui nós falamos quando eu mostrei o slide sobre a estrutura da parede. Então, a parede da artéria é mais espessa do que da veia. Por que mesmo? Porque na parede da artéria tem uma maior quantidade de fibras musculares lisas do que na parede da veia. E com isso, a artéria consegue responder ao sistema nervoso autônomo. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Outra coisa antes disso. Eu falei também que a parede da artéria é muito mais elástica do que a parede da veia. Isso por quê? Porque como a pressão sanguínea dentro da artéria é alta, a artéria tem que aguentar essa pressão. Então, ela pode dilatar, ela pode expandir de acordo com os batimentos cardíacos. E é por isso que a gente sente o pulso nas artérias e não nas veias. Então, o pulso é sentido nas artérias por dois motivos. Primeiro, porque a pressão é alta, o sangue acabou de sair do coração. Então, você consegue sentir aquela pulsação, tá? De acordo com os próprios batimentos cardíacos.
E segundo, porque a parede da artéria é elástica, então ela dilata de acordo com esses batimentos. E aí a gente consegue sentir essa pulsação. Tudo bem? Bom, agora vamos pensar o seguinte. Eu disse para vocês que a pressão é alta na artéria e baixa na veia, mas é um circuito todo fechado. Se é um circuito todo fechado, o mesmo volume de sangue que sai de uma artéria, que sai do coração por meio de uma artéria, tem que retornar ao coração por meio de uma veia no mesmo intervalo de tempo, tá? Para que isso aconteça, existem 3 características aqui, ó, que compensam o fato da pressão sanguínea ser alta numa artéria e baixa numa veia. Quais são esses fatores que compensam? Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu tenho mais veias do que artérias. Então, o sangue tem mais caminhos para voltar do que para ir. Tá? Então, ele sai em menos caminhos, porque ele está mais rápido, mas ele tem mais caminhos para voltar. Segundo, a luz da artéria, a luz, gente, luz é diferente de parede. Luz é o buraco dentro da artéria, ou lúmen. A luz da artéria é estreita, enquanto que da veia é ampla. Por quê? Pensa o seguinte, dentro da artéria, o sangue está passando rapidinho. Rapidinho, porque a pressão é alta. Então, ele tem um diâmetro ali menor. Agora, dentro da veia, o sangue está passando lentamente. Então, como a luz é ampla, o mesmo volume de sangue que sai do coração, que está passando dentro de uma artéria, que tem uma luz estreita, mas ele está rápido, volta pela veia, que tem uma luz ampla, porém ele está devagar, ok? E a última característica que compensa o fato da pressão ser alta na artéria e baixa na veia é que as veias possuem válvulas, enquanto que as artérias não. Vamos ver o que é uma válvula. Vou usar essa imagem aqui do início. Olha, então imagina aqui, isso é uma veia que está lá no pé, tá subindo pela perna agora. Então, o sangue está subindo aqui. Como eu falei, a pressão é baixa, ele está devagarzinho. E aí ele poderia ficar voltando, já que não tem pressão aqui. E aí existem essas estruturas que são dobras de endotélio dentro do lúmen da veia, para que quando o sangue passe por aqui, olha, ele não consegue voltar, tá vendo? Essa válvula se fecha e o sangue não volta. Existem várias válvulas dessas, principalmente nas extremidades. Só não existem essas válvulas em veias de grande calibre, como por exemplo as veias cavas, tá ok? Bom, então com isso, com esses 3 fatores, nós temos que, mesmo a pressão sanguínea sendo alta na artéria, o sangue consegue voltar para o coração no mesmo intervalo de tempo, ok? Bom, resumindo isso daqui, tem que lembrar que a artéria sai do coração e veia volta ao coração. Não pode dizer que a artéria sempre carrega sangue oxigenado e veia sempre carrega sangue hipoxigenado. Isso não é verdade. Isso só é verdade na circulação sistêmica. A pressão é alta na artéria por quê? Porque o sangue acabou de sair do coração. Muito bem. A parede da artéria tem que ser mais elástica justamente para aguentar essa alta pressão. E aí, esses 2 fatores, a alta pressão e a parede elástica, faz com que a gente consiga sentir pulso na artéria e não na veia, ok? Bom, já que a artéria tem uma pressão alta, como que o sangue vai voltar no mesmo intervalo de tempo? Por 3 motivos. Porque tem mais veias do que artérias, porque a luz da veia é mais ampla e porque as veias possuem válvulas. Ficou claro, pessoal? Tá? Então, na prova eu vou fazer perguntas baseadas nessas questões. Não é simplesmente para você citar as diferenças. Tem que pensar em cima dessas questões. Tá ok? Muito bem. Bom, nós podemos classificar as artérias quanto ao calibre e quanto à sua estrutura e função. Quanto ao calibre, é uma classificação um pouco subjetiva.
Por quê? Nós vamos classificar de acordo com o seu tamanho, né? De acordo com o calibre. Então, nós temos as artérias de grande calibre, que são aquelas artérias que saem do coração. Como, por exemplo, a artéria aorta, depois a sua bifurcação em aorta torácica, tronco braquiocefálico. Essas são artérias de grande calibre. As artérias de médio calibre se destinam a grandes regiões, como, por exemplo, a artéria subclávia, que se destina ao membro torácico, a artéria carótida comum, que se destina a pescoço e cabeça, a artéria ilíaca externa, que se destina ao membro pélvico, ok? Depois nós temos as artérias de pequeno calibre, que são as artérias que vão irrigar pequenas regiões dentro de grandes divisões. Então, por exemplo, a artéria radial, que no membro torácico vai irrigar a região de antebraço. Temos no membro pélvico a artéria femoral, que vai irrigar a face medial da coxa, certo? E aí depois, quando já chegamos nos tecidos, nós temos as arteríolas antes dos capilares. Como eu disse, essa é uma divisão, é uma classificação um tanto subjetiva, ainda mais se a gente comparar espécies diferentes. Então, nós temos uma outra classificação que considera a estrutura da parede e a função dessa artéria. E aí nós temos as artérias elásticas, que são as artérias de grande calibre. Como o próprio nome diz, elas precisam possuir fibras elásticas em sua parede, tem grande quantidade de fibras elásticas. Por quê? As artérias de grande calibre não são as que saem do coração? As que saem do coração são as que aguentam a maior pressão. Então, elas precisam possuir uma grande quantidade de fibras elásticas para aguentar essa pressão, tá bem? Elas possuem poucas fibras musculares, então elas respondem muito pouco ao sistema nervoso autônomo. Elas praticamente não respondem ao sistema nervoso autônomo, tá? Depois nós temos as artérias musculares, que o próprio nome já diz, tem uma grande quantidade de fibras musculares na túnica média. E aí o diâmetro dessas artérias sofre uma ação muito importante do sistema nervoso autônomo. São as artérias de médio e pequeno calibre. E depois nós temos as arteríolas, que a espessura da parede é metade do diâmetro da sua luz. A diferença de uma arteríola para um capilar é porque a arteríola ainda preserva as 3 camadas. Então, nós ainda temos uma túnica média com fibras musculares. Os capilares têm apenas a camada endotelial, que é da túnica íntima, ok? As veias também podem ser classificadas quanto ao seu calibre. Então, as veias de grande calibre, eu vou começar ao contrário, vou começar aqui de vênulas. Então, as vênulas são formadas nos tecidos, vão se juntando e formando veias de pequeno calibre, por exemplo, a veia femoral, né, que vai se juntar com a veia femoral externa para formar a veia ilíaca externa. Aí a veia ilíaca externa já é uma veia de médio calibre, assim como a veia jugular externa. Então, as veias de médio calibre fazem a drenagem venosa de grandes divisões do corpo, como, por exemplo, cabeça e pescoço, membro torácico, membro pélvico, ok? E depois, essas veias se juntam para formar as 2 veias de grande calibre, que são as veias cava caudal e cranial, ok? Bom, preciso falar para vocês sobre 2 conceitos importantes. Vasos satélites é quando nós temos uma artéria e uma veia, uma do lado da outra, com o mesmo nome, destinadas à mesma região. Por exemplo, artéria e veia femoral, artéria e veia braquial, artéria e veia subclávia. Então, são vasos, são artérias e veias que estão um do lado do outro. Quando esses vasos são acompanhados por um nervo, nós chamamos isso de feixe vasculonervoso. Por exemplo, feixe vasculonervoso tóraco-dorsal. O que nós temos ali? Artéria, veia e nervo, tóraco-dorsais. Feixe vasculonervoso intercostal. O que nós temos ali? Artéria, veia e nervo intercostais. Tudo bem? Acho que a gente já tinha falado sobre isso na prática, né? Acredito que vocês lembrem. Mais um conceito aqui extremamente importante. Anastomose. O que é uma anastomose vascular? Anastomose é uma comunicação que acontece entre os vasos sem que
isso passe pela rede capilar. Então, a anastomose pode acontecer entre uma arteríola e uma vênula, entre uma artéria e uma veia, entre duas artérias, entre duas veias, tá? Lembra, a gente viu uma no antebraço. A artéria mediana emite a radial que volta para a mediana, formando uma anastomose. Muito bem. Percebam que é antes de passar por um capilar. Então, não tem função de troca de nutrientes aqui, né? Tem função de desviar o sangue. Para que eu quero desviar o sangue? Bom, isso acontece em 3 situações. Então, acontece nas extremidades. Olha aqui, por exemplo, essa anastomose aqui, ó. Para que o sangue seja desviado em condições de temperaturas extremas. Então, por exemplo, quando está muito calor, vem bastante sangue para as extremidades para facilitar a perda de calor aqui. Quando está frio, desvia o sangue para diminuir a perda de calor aqui, tá? Tanto é que, pensa naqueles filmes, né, que o pessoal cai lá na neve, aí fica sob condições extremas de frio, e aí o que começa a necrosar? As extremidades, porque o sangue começa a ser desviado, tá? De forma extrema. E aí essas regiões ficam sem vascularização e acabam necrosando. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando eu tenho órgãos que têm atividade intermitente. O que é um órgão com atividade intermitente? É um órgão que trabalha de formas diferentes ao longo do dia. Por exemplo, o estômago. Ele trabalha igualzinho o dia inteiro? O que vocês acham? Não, né? Quando você almoça, por exemplo, ele trabalha mais. Então, chega um maior aporte sanguíneo aqui para o estômago. Quando você está em jejum, o estômago está trabalhando menos. Então, parte desse sangue é desviado. Olha aqui a anastomose, ó. Tá? Então, atividade intermitente de órgãos. Por exemplo, glândulas têm atividade intermitente, o intestino, tá? Uma série de órgãos. E a outra situação é para garantir a vascularização de áreas que possam estar comprometidas. Olha que bonita essa imagem aqui. Aqui injetou látex vermelho na artéria coronária esquerda e látex azul na artéria coronária direita. Mentira, essa é a direita, é isso mesmo. Bom, o que aconteceu aqui, olha, gente, detalhe, normalmente a gente injeta azul na veia e vermelho na artéria, mas aqui não, tá? Aqui são 2 artérias, injetou de cor diferente justamente para a gente enxergar essa anastomose aqui, olha. Então, existe uma comunicação entre as 2 coronárias, tá vendo? Perdão, viu, gente? Essa é a coronária esquerda, essa é a coronária direita. Bom, então, houve uma comunicação aqui para quê? Caso algum desses vasos fique comprometido, para garantir que o sangue chegue até o miocárdio, certo? Essas artérias são as artérias que levam o sangue para o miocárdio. Elas vão nutrir e levar oxigênio para as células do próprio coração, tá bom? Bom, aqui no cordão umbilical, olha aqui que legal também. Aqui é a veia umbilical e essas 2 aqui são as artérias umbilicais. Percebam que tem uma anastomose aqui, ó, entre a veia e a artéria. Ó, uma anastomose entre a artéria e veia. Olha a outra aqui, ó, tá? Então, é para garantir, a gente falou sobre isso na aula prática, quando falamos da artéria mediana e radial, é para garantir a vascularização daquela área, caso a artéria principal fique comprometida, tá bem? Então, as anastomoses existem nessas 3 situações. Os vasos sanguíneos recebem inervação motora e sensitiva. A inervação motora vem do sistema nervoso autônomo, a parte simpática, nós vamos estudar isso na Nato 2, e controla o diâmetro desse vaso. Então, é a situação para controlar a pressão arterial, né? Quando acontece uma contração da musculatura lisa, a artéria diminui o seu diâmetro, isso faz com que a pressão sanguínea aumente. Quando acontece um relaxamento dessa musculatura lisa, aumenta o diâmetro e com isso a pressão sanguínea, a pressão arterial cai, tá? A inervação sensitiva, nós observamos receptores para dor, chamados de nociceptores, receptores para pressão e receptores para alteração das concentrações dos principais componentes, como CO2, O2 e concentração de hidrogênio.
Esses receptores ficam localizados em pontos estratégicos e específicos. Então, aqui é a artéria carótida comum, bifurcando na carótida externa e carótida interna. Carótida interna é a artéria que vai irrigar o encéfalo. Então, lá nessa divisão, existe uma região que é capaz de captar tanto a alteração de pressão, que é essa dilatação aqui da artéria carótida interna, quanto também a alteração na concentração de CO2, O2 e hidrogênio, tá bem? E aí, essas concentrações e essa pressão vão resultar em respostas. Então, aqui é um nervo chegando para captar essas alterações, e caso aconteça alguma alteração, por exemplo, vamos supor, foi captado que a pressão arterial caiu. Então, esse nervo vai informar o encéfalo de que a pressão arterial caiu. Serão ativados uma série de mecanismos para reverter essa queda da pressão, tá? E aí a gente vai estudar, vocês vão estudar isso na fisiologia, mas a gente vai falar algumas vezes sobre isso, tá bem? Bom, acabamos as diferenças sobre vasos, né, sobre artérias e veias, e agora eu vou entrar numa questão de circulação com vocês. Nós vamos falar sobre isso, inclusive na Nato 2. Isso é um ponto da matéria chave que precisa estar na ponta da língua para a vida inteira. Isso daqui tem que saber na ponta da língua mesmo, tem que entender muito bem. Isso aqui vai fazer uma diferença para vocês quando vocês chegarem na fisiologia, na patologia. Se não entender isso daqui, vai embolar o meio de campo todo. Então, vamos prestar muita atenção nos dois tipos de circulação que nós vamos falar agora. Circulação sistêmica e pulmonar. Bom, vou começar com a circulação sistêmica. O próprio nome já diz, ela vai para o corpo todo, tá? É uma circulação que tem por objetivo levar oxigênio e nutrientes aos tecidos e recolher o CO2 e os metabólitos. Essa é a função da circulação sistêmica. Entendam o seguinte, a circulação sistêmica vai para todos os tecidos, tá ok? Muito bem. Então, nós vamos começar com a circulação sistêmica. A circulação sistêmica tem início no ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Não coloquem assim na prova, escrevam ventrículo esquerdo. O sangue sai do coração por meio de que tipo de vaso mesmo? Quem lembra? Artéria, sempre artéria, tá? Então, o sangue vai sair do ventrículo esquerdo por meio de uma artéria que chama artéria aorta ascendente. Essa artéria vai bifurcar em tronco braquiocefálico, que vai levar o sangue para o membro torácico, pescoço e cabeça, e artéria aorta torácica, que depois que passar o diafragma, vai virar a aorta abdominal. Essa artéria aorta torácica e a artéria aorta abdominal vão levar o sangue para as estruturas da cavidade torácica, da cavidade abdominal, para o membro pélvico, para a cavidade pélvica, para a cauda, ok? Bom, esse sangue que saiu do ventrículo esquerdo é um sangue que está oxigenado. Ele está rico em oxigênio, ele está rico em nutrientes. Então, nesse caso da circulação sistêmica, sim, artérias carregam sangue com oxigênio. Muito bem. As artérias, quando saem do coração, vão diminuindo o seu calibre, lembram disso? Então, elas se tornam, as artérias de grande calibre se tornam artérias de médio calibre, de pequeno calibre, arteríolas, até chegar em capilar. Essa representação de capilares aqui, pessoal, está dentro de cada estrutura dela, de cada órgão desse daqui, por exemplo. Ah, lá na cabeça também, ó. Lembrando que as trocas vão acontecer na rede capilar. Então, aí o oxigênio vai sair de dentro do vaso, vai ficar no tecido, e o CO2 que está no tecido vai passar para dentro do capilar, que vai virar vênula. Aí as vênulas vão se juntando, formando veias de pequeno calibre, médio calibre, até formar as duas veias de grande calibre, que são as veias cavas. Essa é a cranial, essa é a caudal. Cuidado, tá? Aqui tá escrito superior e inferior, porque essa figura é bem didática, mas isso é humano.
nós chamamos nos animais, veia cava cranial e veia cava caudal. Não é superior e inferior, tá bem? Bom, aí essas veias de grande calibre vão voltar e desembocar no átrio direito. E aqui acaba a circulação sistêmica. Então, percebam, para começo de conversa, na circulação sistêmica, bom, e nas duas circulações vai acontecer isso que eu vou falar agora. O sangue sai de um ventrículo e termina num átrio oposto, tá? Vocês vão ver que na pulmonar é o contrário aqui. Bom, vamos enumerar alguns pontos aqui, então. Falamos que o sangue sempre sai por meio de uma artéria. Agora tem um segundo ponto para falar. O sangue sempre sai do coração a partir de um ventrículo. Então, a circulação sistêmica começa no ventrículo esquerdo. A circulação pulmonar vai começar no ventrículo direito. E a circulação sempre termina no átrio oposto. Então, na circulação sistêmica, o sangue volta para o coração. Lembra que é por meio de veia, desemboca no átrio direito. E na circulação pulmonar, o sangue vai voltar para o átrio esquerdo. Então, percebam, a circulação começa num ventrículo, sai por uma artéria, volta por uma veia e termina num átrio oposto. Isso é igual nas duas, só muda o antímero, tá? Muito bem, então vamos para a circulação pulmonar agora. O objetivo da circulação pulmonar é buscar oxigênio no pulmão, buscar o oxigênio do ar que foi inspirado. Então, o sangue que vai sair do coração agora, ele está pobre em oxigênio, ele está com CO2. E o que eu falei para vocês? O sangue sai por um ventrículo, né? É um ventrículo que vai contrair para mandar o sangue para fora do coração. E o sangue sempre sai por meio de uma artéria. Isso aqui é uma artéria que está com sangue com CO2. Essa artéria aqui chama tronco pulmonar. O tronco pulmonar, então, saiu do ventrículo direito. Então, vamos lá. A circulação pulmonar começa no ventrículo direito. O sangue está com CO2. Ele sai por meio do tronco pulmonar, que é uma artéria com CO2, e divide em artéria pulmonar esquerda e direita. Essa é a direita, essa é a esquerda. Aí essas artérias vão ramificando, diminuindo seu calibre. Então, de grande calibre passa para médio, depois passa para pequeno. Chegou lá no pulmão, o capilar vai envolver o alvéolo pulmonar. Dentro do alvéolo tem ar. Você inspirou, está cheio de oxigênio dentro desse alvéolo. O sangue que está com CO2 deixa o CO2 dentro do alvéolo e pega o oxigênio. Agora vão formar vênulas. Olha, gente, presta atenção. Vênulas agora estão com oxigênio. Oxigênio. Acabou de pegar do ar inspirado. Essas vênulas vão se juntar em veias de pequeno calibre, depois veias de médio calibre, até formar a veia de grande calibre, várias veias de grande calibre, que são as veias pulmonares. As veias pulmonares voltam para o coração, olha, trazendo sangue com oxigênio, veia, tá? E vão desembocar no átrio esquerdo. E aí aqui acaba a circulação pulmonar. Bom, vamos enumerar de novo alguns pontos. Primeiro, o sangue sempre sai do coração por meio de um ventrículo, sempre por meio de uma artéria. O sangue sempre volta ao coração por meio de veias que desembocam sempre no átrio e sempre vai ser no átrio oposto. Resumindo, circulação sistêmica começa no ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, irriga os tecidos, deixa o oxigênio nos tecidos, pega o CO2 dos tecidos, volta por meio das veias cavas, cranial e caudal, até chegar no átrio direito. Circulação pulmonar. O sangue sai do ventrículo direito, esse sangue está com CO2, ele sai por meio do tronco pulmonar, que é uma artéria. As artérias pulmonares chegam até os pulmões, deixam o CO2 no alvéolo para expiração, pegam o oxigênio que está no ar inspirado
e voltam para o coração por meio de veias pulmonares, que chegam no átrio esquerdo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Pergunta para vocês. Na circulação pulmonar, o sangue vai para o pulmão? Eu aposto que tem gente aí respondendo não. Sim, gente, o sangue vai para o pulmão, mas com outra finalidade. Ele não está indo para o pulmão, na circulação sistêmica, para buscar o oxigênio do alvéolo. Não. Ele está indo para o pulmão com o objetivo de irrigar as células do pulmão. Lá nos brônquios, nos bronquíolos, tem músculo liso, tem cartilagem. Essas células, né, que formam esses tecidos, não podem ficar sem oxigênio e nutrientes. Então, quem que vai levar oxigênio e nutrientes para essas células? São umas artérias chamadas de artérias brônquicas. Fazem parte da circulação sistêmica, tá? Só que estão indo com a função de irrigar o pulmão, não com a função de buscar oxigênio dos alvéolos. Vocês entenderam isso? Na circulação sistêmica, o sangue tem que ir para todos os tecidos, porque se não for, aquele tecido vai necrosar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, me procura, que eu explico de novo essa parte aqui, tá bem? Bom, vamos falar sobre circulação portal. Mentira, nós vamos falar sobre... Não, vamos falar assim. Circulação portal, gente, nós vamos ver muito na Nato 2, tá? Mas eu vou dar o conceito para vocês aqui. Bom, o que é circulação portal? A circulação portal são duas redes venosas interligadas por um tronco, tá? Então, vejam aqui, tem duas circulações portais no corpo. Tem a porta hepática e a porta hipofisária. Eu vou mostrar para vocês a circulação porta hepática. Então, é o seguinte, você acabou de se alimentar, acabou de acontecer a digestão, aqui no intestino está cheinho de nutrientes que precisam passar para a corrente sanguínea. Esses nutrientes vão cair dentro de veias, porque são as veias que saem dos tecidos, lembra disso? Bom, uma vez que cai dentro da veia, qual que seria o caminho normal? E veia cava caudal, voltar para o coração átrio direito, aí vai para o ventrículo direito, começa a circulação pulmonar, vai para o pulmão, busca oxigênio, volta para o coração, para depois ir para o corpo. Bom, existe, vamos dizer, um atalho, porque esses nutrientes que acabaram de ser absorvidos, eles precisam ser metabolizados, isso acontece no fígado. Então, ao invés do sangue dar a volta lá no coração para depois vir parar no fígado, esse sangue recolhido do sistema digestório não é só do intestino, do estômago, intestino, do baço, do pâncreas, tudo isso vai direto para o fígado, por meio de uma veia porta, chamada de veia porta hepática. Essa veia leva um sangue que está cheio de nutrientes resultantes da alimentação, porém é um sangue que está com CO2, né? Esse sangue vai ficar ali no fígado, para quê? Para que esses nutrientes sejam metabolizados, tá? E depois o CO2 vai ser recolhido por meio de veias hepáticas. Ó, essa chama veia porta hepática. Essas aqui formam as veias, porque são várias, aqui tá uma só, mas são várias. As veias hepáticas, essas veias recolhem o CO2. E essas veias chegam na cava caudal, tá? Veia cava caudal. Bom, tem também a artéria hepática que chega trazendo oxigênio para o fígado, né? Porque, como eu falei, esse sangue que chega pela veia porta é um sangue que está com CO2, já que ele veio de outros tecidos, tá? Então, de novo, o que é o sistema porta? É um sistema de duas redes venosas, vejam, essa roxinha aqui com essa azulzinha aqui, interligadas por um tronco, tá bem? Qual que é a função? Aqui no caso da veia porta hepática, né, veia porta hepática, é levar os nutrientes da absorção dos alimentos até o fígado para serem metabolizados. Lembrando que é um sangue com CO2, que vai ser recolhido pelas veias hepáticas, e lembrando também que a irrigação do fígado com oxigênio é feito por meio da artéria hepática. Isso é circulação portal. A circulação vasa-vasorum
Isso aqui significa vaso do vaso. Pensa o seguinte, a parede da artéria aorta é muito espessa. Eu estou dando a artéria aorta como exemplo, mas pode ser da veia cava, por exemplo, também, tá? Então, tem vasos sanguíneos que têm paredes muito espessas. São os vasos de grande calibre. Como que faz para aquela célula que está lá no meio dessa parede receber nutrição? Então, na parede dos vasos sanguíneos de grande calibre, tem vasos sanguíneos pequenininhos que vão entrar aqui, ó, e levar nutrientes e oxigênio para aquela célula que está lá no interior dessa parede. Tá bem? Então, vaso do vaso. É a irrigação e drenagem que acontece na própria parede do vaso. Bom, pessoal, circulação fetal é o seguinte. Aqui também a artéria carrega sangue com CO2 e a veia carrega sangue com O2. Não falei errado, é isso mesmo. A veia carrega sangue com O2, igual na circulação pulmonar. E a artéria carrega sangue com CO2, tá? Como que acontece isso daqui, então? Eu fiz esse esquema, mas tem também esse desenho aqui. Nós vamos ver das duas formas. Então, vamos lá. Na circulação fetal, o que acontece? O animal está dentro do útero. Então, ele ainda não está obtendo oxigênio do ar, né? Ele está obtendo oxigênio da onde? Da placenta. Então, o sangue materno traz o oxigênio para o sangue fetal. Entendam uma coisa, não há mistura de sangue. O sangue da mãe é da mãe, do feto é do feto, eles não se misturam. O que acontece é apenas trocas de gases e de nutrientes, tá? Então, o oxigênio é obtido lá na rede capilar coriônica da placenta. O oxigênio vai chegar no feto por meio da veia umbilical. São duas veias que se juntam e formam uma única veia, tá? Uma única veia umbilical entra no feto. Essa veia entra por meio do cordão umbilical e lá dentro da cavidade abdominal, ela tem duas possibilidades aqui, tem dois ramos dela aqui. Um ramo, então, passa por dentro do fígado e o outro ramo se liga direto à veia cava caudal. Então, vou mostrar aqui na figura. Opa. Aqui. Então, olha, a veia umbilical é essa em laranja. Ela está com sangue rico em oxigênio. Uma vez que ela entrou no feto, uma parte dela vai irrigar o fígado, aqui, e a outra parte se liga direto na veia cava caudal, que é essa que tem azul aqui. E depois vira cinza, vocês já vão entender por quê. Bom, então, voltando. Esse ligamento direto da veia umbilical com a veia cava caudal chama ducto venoso. Então, o ducto venoso é essa estrutura que está aqui, ó. E isso aqui é o ducto venoso, tá? Todas essas estruturas que eu coloquei em vermelho são estruturas que depois que o animal nascer vão desaparecer, tá bem? Bom, aí o que vai acontecer? A veia cava caudal, ela recebeu o sangue da drenagem de todas as porções caudais do feto. Então, esse sangue está cheio de CO2. Vamos ver aqui. Olha, a veia cava caudal é essa que está aqui em azul. Então, ela recebeu a drenagem do membro pélvico, da cavidade pélvica, da cavidade abdominal. Então, esse sangue está em azul porque ele está cheio de CO2. Mas nós não falamos que esse sangue que entrou pela veia umbilical está com O2? Por isso que ele está laranjinha aqui? Era para ser vermelho, né? Quando mistura aqui, ó, ficou cinza, tá vendo? Então, o sangue de mistura é um sangue que tem CO2 e O2, é o sangue que vai irrigar o feto. Bom, aí esse sangue, por meio da veia cava caudal, chega no átrio direito, como nós já falamos na circulação sistêmica. Veia cava caudal, chega no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito. Qual seria o caminho normal do ventrículo direito? Tronco pulmonar, que é esse daqui, e aí pulmão, para buscar o oxigênio. Só que, o que acontece aqui? O sangue precisa ir todinho para o pulmão? Não é lá que ele está pegando oxigênio. Então, existem dois desvios. Existe um desvio aqui, ó, entre o átrio direito para o átrio esquerdo, existe um buraco, chamado de forame oval.
O forame oval permite a passagem do sangue do átrio direito diretamente para o átrio esquerdo. Muito bem, esse é o primeiro desvio. Do átrio esquerdo, para onde que o sangue vai? Ventrículo esquerdo, e aí ele sai para a artéria aorta, que é essa que está pontilhada ali atrás, ó, essa. E é a artéria aorta que vai irrigar o feto, ó. A artéria aorta divide em tronco braquiocefálico, que vai para membro torácico, pescoço e cabeça, e a artéria aorta torácica, que depois vira a aorta abdominal, que vai irrigar cavidades e membro pélvico. Essa cinza aqui. Muito bem. Esse é o caminho normal. Então, esse é o primeiro desvio aqui, do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse buraco chama forame oval. Então, nem todo o sangue que está no átrio direito vai para o ventrículo direito. Parte dele vem para o átrio esquerdo. Vocês entenderam isso? Tá. Bom, agora, o sangue que foi para o ventrículo direito, aqui, porque parte veio para cá, mas parte veio para cá. Parte foi para o átrio esquerdo, mas parte veio para o ventrículo direito. O sangue que veio para o ventrículo direito vai sair por meio do tronco pulmonar, para ir para o pulmão. E aí existe o segundo desvio. Ao invés do sangue ir todinho para o pulmão, o tronco pulmonar tem um ducto que comunica direto com a artéria aorta. Ó, esse ducto aqui chama ducto arterioso. Aqui, ó, ducto arterioso. Porque ele comunica duas artérias, ok? Aí esse sangue aqui foi desviado, então ele não vai todinho para o pulmão. Da artéria aorta, que foi irrigar todo o corpo do animal, saem duas artérias, ó, essas duas aqui, essa e essa, chamadas de artérias umbilicais. Essas artérias umbilicais levam o sangue que está cheio de CO2 para a placenta. Ó, desceu aqui, artérias umbilicais. E aí recomeça o ciclo. Então, vamos voltar naquela imagem anterior. Tudo que eu coloquei em vermelho, depois que o animal nascer, vai sumir. Então, vamos lá. O sangue foi oxigenado na placenta. Ele vai entrar no feto por meio da veia umbilical. A veia umbilical passa por dentro do fígado e desemboca na cava caudal de todo jeito, ou tem um ligamento direto, que chama ducto venoso, porque comunica duas veias. Comunica a veia umbilical com a veia cava caudal. A veia cava caudal, por sua vez, está recebendo a drenagem da porção caudal do feto. Que porção caudal, gente? Membro pélvico, cavidade abdominal e a cavidade torácica. Esse sangue está cheio de CO2. Mistura com o sangue que está cheio de oxigênio que veio da veia umbilical. Vira um sangue de mistura. É esse sangue que vai irrigar todo o feto. Como? A veia cava caudal desemboca no átrio direito. Aí aqui o sangue tem dois caminhos possíveis. O normal, que é ventrículo direito, tronco pulmonar e pulmão, para buscar oxigênio. Do pulmão volta para o átrio esquerdo, normal, caminho da circulação sistêmica, ó, da circulação pulmonar. Ou o primeiro desvio. Do átrio direito vai direto para o átrio esquerdo. Esse buraco chama forame oval. Muito bem. O segundo desvio é aqui, do tronco pulmonar, que é uma artéria, tem um ducto que vai para a aorta. Um ducto que liga duas artérias, chama ducto arterioso. Muito bem. Do átrio esquerdo, qual que é o caminho normal? Ventrículo esquerdo, aorta. Então, o sangue vai chegar na aorta por dois caminhos. O caminho normal, que é o ventrículo esquerdo, ou por meio do ducto arterioso, que trouxe o sangue do tronco pulmonar. Muito bem. A aorta irriga todos os tecidos, lembra que é um sangue de mistura, e aí esse sangue agora cheio de CO2 vai voltar para a placenta por meio de duas artérias umbilicais, cheio de CO2. Deu para entender? Espero que sim. Bom, o que as estruturas que aqui estão em vermelho, depois que o animal nasce, vão virar, né? Elas têm que virar alguma coisa, não vai simplesmente sumir. Então, vamos ver aqui, eu montei uma tabelinha. A veia umbilical vira o ligamento redondo do fígado. Nós vamos ver ele na aula de digestório, na nota 2. O ducto venoso vira o ligamento venoso, que comunica, que liga, né, o tronco, o fígado com a parede
Não, esse é o ligamento redondo. Perdão, desculpa. A veia umbilical vira o ligamento redondo do fígado. Esse ligamento prende o fígado na parede ventral da cavidade abdominal. Nós vamos ver ele na aula de digestório. O ducto venoso não dá para ver, ele está dentro do fígado, tá? Ele vira o ligamento venoso. O forame oval fecha, e aí isso vira, depois que o animal nasce, uma depressão na parede que separa os dois átrios. Isso chama fossa oval. Detalhe, pode acontecer desse forame não fechar depois que o animal nascer? Pode. E aí isso é um caso de sopro, tá? A gente vai falar disso na hora que falar de coração na Nato 2. O ducto arterioso, que comunica tronco pulmonar com a artéria aorta, vira o ligamento arterioso. Também vamos ver esse ligamento, ele fecha, não é ducto mais, ele fica fechadinho, vira ligamento. Não passa sangue dentro mais, mas tem uma estrutura ligando o tronco pulmonar e a artéria aorta, tá? Nós vamos ver esse ligamento na aula de coração na Nato 2. Inclusive, ele cai na prova na Nato 2, viu? Bom, e as artérias umbilicais viram dois ligamentos, por isso que tá assim, ligamentos redondos da bexiga, que nós vamos ver também na Nato 2, na aula de sistema urinário, tá bem? Porque elas passam do ladinho da bexiga, como vocês podem ver aqui, ó, essa é a bexiga, tá? Muito bem, pessoal. E é isso. Eu vou, aqui nesse final da aula, pessoal, tem uns esquemas das principais artérias e veias, aqui tem veias, ó, do corpo dos animais, que a gente já viu na prática, tá? Então, aquele desenho que eu fiz no quadro é dessa parte aqui, ó, tá? Depois eu fiz o de membro pélvico, que é esse que desce aqui. Então, aí tem esses desenhos para vocês terem como estudo para prática. Ó, aqui na base do coração, isso aqui a gente vai ver na Nato 2. E aqui o de veias. Então, vocês podem ter esse material para estudar. Bom, eu vou disponibilizar a próxima aula de sistema linfático. E aí eu disponibilizo a prova também, tá ok? Então, uma boa semana para vocês e até a próxima aula.